Meus amigos, recentemente aqui no canal a gente fez um vídeo, abordando a queda dos Jedi e a ascensão dos Sith. Afinal, é justamente nesse período que vai se passar a nova série ambientada no universo de Star Wars, que é The Acolyte, que eu já falei no outro vídeo. Na minha opinião, é a série mais aguardada do ano. A nova série do Disney Plus vai se passar 100 anos antes dos eventos de Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, e esse será o primeiro live action da saga a abordar um período cronológico conhecido como a Alta República, ou seja, estamos falando do auge dos Jedi. Um período de paz e tranquilidade onde justamente os Jedi prosperavam, só que vem justamente a série The Acolyte, que estreia dia 4 de junho no Disney Plus e vai mostrar a queda dos Jedi e a ascensão do lado sombrio da força. E no primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal, a gente comentou sobre a produção da série, os novos personagens e principalmente a queda dos Jedi. Porém, no vídeo de hoje iremos focar no lado sombrio da força, a famosa Era do Império e a ascensão dos Sith. E olha, eu não queria comentar nada não, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai abordar uma teoria desses trailers de The Acolyte, que esse personagem misterioso, ele pode não ser um Sith, e sim um personagem que tem uma ligação com Kylo Ren. Vai vendo. O que é você? Hello my friends, Geek na voz. E cara, se teve um personagem nesses trailers de The Acolyte que me deixou com uma pulga atrás da orelha, é justamente aquele personagem, aquele antagonista misterioso que apareceu com o sabre de luz vermelho. Sim, Geek, mas quem é esse personagem afinal de contas? Quem é esse Sith? Meus amigos, e se eu dissesse pra vocês, veja bem, isso daqui é uma teoria, tá? E se eu dissesse pra vocês que este personagem na verdade não é um Sith, vocês acreditariam? Pois lembremos que The Acolyte se passa no auge dos Jedi, onde os Sith praticamente não existiam ou então viviam nas sombras. Pois quando Qui-Gon ele relatou seu encontro com Darth Maul ao Alto Conselho Jedi em Ameaça Fantasma, quase todos os membros acreditavam que o Darth Maul não poderia ser um Sith, pois eles afirmaram que os Sith estavam extintos há 1 milênio. E com base na declaração do Mestre Mundi, parece que nenhum Jedi encontrou um Sith nos últimos 1000 anos antes de Ameaça Fantasma. Então, ou nenhum dos Jedi de The Acolyte sobreviverá ao encontro com esse Sith sem nome, ou então esse Sith, esse personagem não é realmente um Sith. Ou seja, não é porque o personagem ele apareceu empunhando um sabre de luz da cor vermelha que necessariamente ele é um Sith. Aí é que tá. Em vez de ser um Sith, esse personagem de The Acolyte poderia ser um dos cavaleiros lendários de Ren. Não, porque se a gente comparar lado a lado ambos os personagens, dá pra ver que esse personagem misterioso em The Acolyte, ele tem uma semelhança muito grande, principalmente por conta do capacete, com Kylo Ren da trilogia recente de Star Wars. Afinal, os capacetes de ambos os personagens têm um formato idêntico, como eu falei, uma pequena aba estilo samurai na parte de trás do capacete e serve para proteger o pescoço do guerreiro. Porém, a principal diferença entre os dois capacetes é a frente, pois o do Kylo Ren tem um escudo ocular, enquanto em The Acolyte tem uma frente lisa e sem rosto. Só que além dos formatos de capacete semelhantes, o capacete em The Acolyte está extremamente desgastado e surrado, e isso não é diferente do capacete de Kylo Ren em Star Wars Os Últimos Jedi. Só que aí que tá, cara, o título do Kylo de Ren vem de um misterioso culto do lado sombrio da força que não tem ligação com o Sith, e é justamente por isso que ele atende como Kylo Ren e não como Darth Kylo. Cara, sendo bem sincero, eu tô muito empolgado por essa série, porque eu sou fã de Star Wars, vocês sabem disso, mas o mistério em volta dessa série, desse thriller misterioso, cara, tá inacreditável. Então é possível que esse personagem tenha inspirado ou até mesmo iniciado a lenda da qual ouvimos mais tarde nos filmes, né? Isso explicaria porque os Jedi ainda acreditam que os Sith estão extintos, ou seja, eles acreditam que esse personagem faz parte de um culto diferente do lado sombrio da força. E um detalhe interessante nesses trailers de The Acolyte que vale a pena comentar é que pela primeiríssima vez em live action, a gente vai ver simplesmente um sabre de luz em formato de chicote. Quem percebeu isso aí? Pois em uma cena rápida, na vista de cima, um personagem empunha um sabre de luz que se estende para fora, onde pode funcionar como um chicote. Porém, a série The Acolyte, lançando essa nova ferramenta, acompanha uma tendência comum no universo de Star Wars, pois nos últimos anos, muitas variações do sabre de luz apareceram ao longo da franquia. Isso inclui o sabre do Kylo Ren, que apresenta lâminas menores no punho, que o transformam em um formato de T, e também a série The Mandalorian, pois nela nós vimos o lendário Darksaber, que é uma arma poderosa com uma lâmina preta que tem um grande significado simbólico na cultura mandaloriana. Então, assim como o Darksaber, o chicote do sabre de luz aparece em várias histórias de Star Wars, embora algumas delas sejam consideradas lendas e não sejam mais canônicas. Afinal, a arma é conhecida como chicote de luz e no passado foi descrita como uma versão de sabre de luz de um gato de 9 caudas com múltiplas lâminas flexíveis. E embora as armas fossem normalmente
originalmente usadas pelas Irmãs da Noite de Dathomir, a Jedi Vernestra fez modificações em seu próprio sabre para permitir que ele fosse usado como chicote. Ou seja, de olho nessa série, tá? De olho aos detalhes, porque a gente vai ter algumas novidades no universo de Star Wars que vai reverberar. Ó, o Tio Geek tá dando uma dica aqui pra vocês. E como vimos também no vídeo anterior, que eu vou estar deixando o card em cima, tá? Vale a pena você conferir, porque é um complemento desse. Aconteceu o famoso purgo Jedi e o Palpatine executou a Ordem 66 para os clones e soldados por toda a galáxia aniquilaram seus comandantes Jedi. Então agora, com os Jedi publicamente acusados de traição e as guerras clônicas chegando ao fim, o Darth Sidious se declarou Imperador Galáctico e transformou a República no Império Galáctico, dando início à ascensão dos Sith. E esse período de queda dos Jedi e crescimento dos Sith vai ser justamente o momento em que vai ser ambientada a nova série de Star Wars The Acolyte no Disney Plus. Então por isso que é muito importante que a gente entenda um pouco sobre o que foi a Era do Império. Pois em relação aos poderes dos Sith, muito se fala do lado sombrio ser mais poderoso, né? No entanto, como o mestre Yoda mesmo disse, é apenas um atalho mais simples e rápido para adquirir poder. E as manifestações clássicas desses poderes são o Relâmpago da Força e a Asfixia da Força. No entanto, quaisquer poderes que sejam utilizados em virtude de emoções hostis podem ser consideradas como um alinhamento ao lado sombrio da Força. E lembremos da regra de 2 que o Tio Geek comentou no vídeo anterior, tá? Esse detalhe é muito importante, porque o Darth Bane, que foi um dos Sith mais famosos aí do universo de Star Wars, originalmente ele pertencia ao Star Wars Legends, mas passou a integrar o material canônico da saga após sua aparição na série Star Wars A Guerra dos Clones. E o Bane, ele criou essa regra por conta do desejo constante dos Sith pelo poder, que faria com que um grupo maior acabasse por se destruir em disputas internas. Então, mantendo a regra de 2, os Sith poderiam prosperar mesmo com eventuais mortes dos mestres nas mãos de seus aprendizes. Então, enquanto Darth Sidious ele se autoproclamava Imperador da Galáxia, o Kenobi e o Yoda se infiltraram no Templo Jedi e encontraram a destruição deixada pelo Darth Vader e suas tropas. Porém, o Kenobi ele alterou o sinalizador Jedi para avisar aos sobreviventes que deveriam se afastar de Coruscant, e pouco depois encontrou uma gravação holográfica que revelou a verdade. O Darth Vader, o homem responsável pelo massacre, era Anakin Skywalker, seu antigo aprendiz. Então os nossos dois queridíssimos Jedi, eles planejaram destruir o Sith, né? Nesse caso, o Yoda iria se encontrar e iria duelar contra o Imperador Palpatine, enquanto o Kenobi iria se encontrar com seu antigo aprendiz, Anakin Skywalker, que agora é o Darth Vader. Então o Kenobi ele seguiu o Vader até o mundo vulcânico de Mustafar, se escondendo a bordo da nave de Padmé depois que a senadora decidiu viajar em busca do marido. Sendo que o Darth Vader, né, que havia acabado de aniquilar o Conselho Separatista e oficialmente acabou com as guerras clônicas, ficou irritado ao ver o seu antigo mestre se convencendo de que ele e Amidala estavam conspirando contra ele. Então Darth Vader atacou a esposa e a deixou inconsciente, enquanto ele e Kenobi começaram um duelo de sabres de luz. Porém o Yoda, infelizmente, ele não conseguiu derrotar o Imperador Palpatine e o mesmo acabou sendo resgatado pelo Senador Organa, né, que fazia parte ali da Ordem Jedi. E lá em Mustafar, Kenobi amputou 3 dos membros de Vader e deixou o Lord Sith para sua morte à beira de um rio de lava. Porém, o Imperador Palpatine chegou a tempo e salvou a vida de seu aprendiz. Eles retornaram para Coruscant, onde Vader recebeu uma armadura de suporte à vida que ele seria forçado a usar pelo resto da vida. Pois é, temos aqui a belíssima cena icônica de transformação do Darth Vader, que todo mundo conhece, aí não tem como. Então o Kenobi ele se encontrou com Yoda e o Senador Organa na colônia asteroide Polis Massa, onde a Amidala deu luz aos filhos gêmeos, nesse caso o Luke e a Leia, isso tudo antes dela falecer. Porém os mestres Jedi eles sabiam que se eles almejassem derrotar os Sith algum dia, eles teriam que manter os filhos de Anakin escondidos e seguros. Então a Leia ela foi levada para Alderaan, onde foi adotada por Organa e sua esposa, né, como a princesa Leia Organa. Já o Luke ele foi levado para viver com o irmão postiço de Anakin, Owen Lars, né, e sua esposa em Tatooine, sendo que o Kenobi entrou em exílio em Tatooine para poder cuidar do garoto. Então a Era do Império, né, viu a caçada aos sobreviventes do Jedi continuar e prosperar, porque era o que eles queriam aniquilar praticamente todos os Jedi existentes naquela época. Sendo que o Darth Vader ele treinou e equipou múltiplos inquisitores para usar o lado sombrio da força e duelar com sabres de luz. E segundo George Lucas, né, que foi o grande criador desse universo de Star Wars, como os Sith eles não podem se tornar espíritos da força, muitos deles acabam sendo obcecados, né, por maneiras
maneiras de estender suas vidas ou até mesmo buscar a imortalidade, pois os poderes do lado sombrio permitem até certo ponto, mas isso em geral vem ao custo de deformidades progressivamente mais extremas, cara. E enquanto o Império se expandia pela galáxia e os Sith consolidavam seu poder sobre o cosmos, o Imperador sentiu que haviam jovens sensíveis à força nascendo e crescendo sob a sombra imperial. Ou seja, isso simplesmente seria uma ameaça para o Império, ainda mais pro lado do Palpatine, que planejou durante anos para chegar até esse momento. Então os Inquisidores foram enviados para convencer esses jovens pro lado sombrio ou eliminá-los junto com qualquer Jedi que poderia treiná-los. Sendo que a Era do Império também levou ao surgimento da Aliança Rebelde para justamente combater esse Império Galáctico. E uma dessas alianças era o grupo rebelde Spectros, baseados em Lothal e liderado pela Capitã Hera. E a aliança chamou a atenção do Império quando Kanan se revelou como Jedi enquanto libertava os escravos Wookiee. Então o Império foi atrás de Kanan e seu aprendiz, o Ehaz Bridger, e eles também foram atraídos até Aspira, mas conseguiram escapar antes de serem aniquilados. E bom, eu acho que a partir disso, o resto é história, tá? Eu convido a todos vocês, dia 4 de junho deste ano no Disney Plus, vai ser lançado os 2 primeiros episódios da nova série de Star Wars, The Acolyte. E fica o aviso, pra quem tá começando agora no universo de Star Wars, pra quem quer conhecer, pra quem tem curiosidade, é o momento perfeito, cara. The Acolyte na cronologia vem antes de tudo, então é o momento ideal pra você começar a conhecer ou então se apaixonar pelo universo de Star Wars. Convido a todos vocês, dia 4 de junho no Disney Plus. The Acolyte vai ser um thriller de mistério sensacional, eu tô muito empolgado, expectativa lá em cima. Simbora e que a força esteja com vocês.